Então, grupo de idosos. Quem faz parte do grupo é o Brás, a Aniarce, o José de Argentina, que começou nos últimos 3 encontros, né? Ele começou a participar. A Leonor, Stefan Macker, a Monique Duvet, que não pode estar aqui hoje. Bom, a gente fez vários encontros, cada 15 dias mais ou menos. Então, eu queria começar trazendo um pouquinho de dados. Então, a gente tem no mundo 13,9% da população são idosos. Né? Um dado de novembro de 2022, é aproximadamente 1,1 bilhão de pessoas. A estimativa é que em 2050, 20% da população seja idosa, mundialmente. No Brasil, a gente tem atualmente 15% da população é idosa, então já é um número maior do que mundialmente. E na região sudeste, que é um pouquinho maior, são 17%. E a gente tem que a estimativa para 2050 seja 30% de idosos. Então, esse número mostra a importância de olhar realmente para o que a gente quer, né, para os idosos, o que tem que ser, o que a gente tem que se preocupar. Aqui em Holanda, a gente tem por volta de 3.500 idosos, que dá uns 16%, e 650 são acima de 80 anos. E de 50 a 59, a gente tem por volta de 3.000 adultos. Então, daqui 10 anos, esses 3.000 vão estar juntos, então a gente vai ter por volta de 6.000, 6.500 idosos. Então, a gente conversou bastante, a gente analisou o que já vem sendo feito, o que tem em Holanda. Ivone, qual que é a fonte de Holanda? O cartão cidadão? Cartão cidadão, por isso que é aproximado, não é muito... porque o IBGE saiu agora, mas também não dá para confiar. Então, na verdade, a gente seguiu o cartão cidadão, por isso que é estimado. Tanto é que o cartão cidadão está dando por volta de bem mais do que os 15.000, né, que deu no IBGE. Então, pode seguir o próximo. Então, a gente conversou, a gente teve vários encontros, e em cada encontro a gente tinha muita coisa que a gente via que tinha que ser feito, a gente pensou o que seria o sonho, como que a gente chegaria nisso. Então a gente chegou que o sonho é que a gente tenha idosos saudáveis e independentes e que os idosos que tenham necessidade, que eles sejam bem assistidos. Esse sonho, ele parece ser bem simples, só que para a gente conseguir chegar em idosos saudáveis e independentes, isso depende de vários fatores, inclusive ter uma boa base para que os idosos cheguem dessa forma, né, nessa idade. Então, como que a gente consegue isso? A gente viu que tudo está interligado. Então, como foi falado em outros grupos também, que, por exemplo, da economia, todos os grupos estão interligados e os idosos também. Então, a gente viu que os grupos têm que trabalhar junto para que lá, quando chega a idade, né, acima de 60 anos, tudo esteja estruturado. Então, a gente resolveu seguir o Guia Cidade Amiga do Idoso, que é um documento da Organização Mundial de Saúde, e ele traz, é um guia, né, de vários aspectos que precisam ser analisados para chegar numa cidade amiga do idoso mesmo. Então, com a melhora, né,
da urbanização, a gente tem uma expectativa de vida maior, então agora a gente tem cada vez uma população maior de idosos e a gente precisa pensar nisso. E uma cidade pensada e planejada para as pessoas idosas, ela na verdade é uma cidade boa para todos os moradores. Então esse guia, ele fala do envelhecimento ativo, espaços abertos e prédios, transporte, moradia, participação social, cívica, emprego, respeito e inclusão social, comunicação e informação, apoio comunitário e serviços de saúde. Então eu vou passar bem rapidinho. Envelhecimento ativo, então assim, é poder reconhecer as capacidades dos idosos, as necessidades, as preferências, o respeito às decisões, ao estilo de vida, a proteção aos vulneráveis, a inclusão e a contribuição na vida comunitária. Então, espaços abertos e prédios amigáveis aos idosos. Então, é você cuidar do ambiente, você ter uma cidade limpa, com poucos ruídos. Então, isso também tem a ver com o grupo, né, da paisagem. São questões, por exemplo, banheiros públicos, que são muito importantes para um idoso, calçamentos. Então, o transporte, você ter um transporte adequado, para que o idoso também possa se locomover, para quando tem eventos culturais, para que ele possa chegar, por exemplo, motoristas educados que tenham a percepção de como cuidar dos idosos, moradias de custo acessível, casa popular para idosos, participação cívica e emprego para o idoso. Uma das questões do idoso também continuar saudável, muitas vezes ele trabalha a vida inteira, chega na aposentadoria e aí ele vai parar de trabalhar, um exemplo, né? E ele pode se sentir que ele não tem mais serventia, que ele não faz mais parte da comunidade, que ele não serve. Então, é importante você ter essa inclusão, você ter essa opção, por exemplo, se ele quer continuar trabalhando, você ter a opção de capacitação, ou ele quer fazer um trabalho voluntário para continuar na comunidade, ter essas opções de onde ele pode se encaixar, já ter uma estrutura. Isso também está interligado com o grupo do voluntariado. A conscientização social, a inclusão comunitária, na verdade foi isso que eu falei, para seguir para o próximo. Comunicação e informação amigável ao idoso, você saber como fazer essa informação chegar ao idoso. Por exemplo, uma coisa que surgiu, né, nas nossas reuniões, uma coisa simples, como por exemplo a injeção de água, é muito importante. E em questão dos idosos, isso pode ser ainda mais crítico, porque isso pode inclusive chegar a gerar confusão mental, por um simples ato do idoso não estar ingerindo água suficiente. E é uma informação simples, mas como você faz isso chegar ao idoso, que isso é importante, que é uma coisa simples, mas que tem que ser feito. Então isso também é uma coisa que tem que ser levado em consideração. Apoio comunitário, serviços de saúde. Então, para você manter o idoso saudável, você tem que ter um acompanhamento. Então, postos de saúde com atendimento nos bairros também, isso também na Holanda já acontece. Cartilha de informações, como por exemplo esse da água, mas de vários, né, do idoso se movimentar, de poder acompanhar ele. Então, eu falei bem correndo, mas está tudo no guia do idoso, é um guia bem completo, e tem bastante exemplos também. Eu, às vezes, falando assim bem rápido, às vezes fica um pouco confuso, mas no guia tá bem explicadinho. E nesses encontros, um grande sonho que a gente pensou e que também estava, né, no vídeo do Grupo Conviva, é ter
um prédio, né, que seja uma casa de idoso integrada a uma creche. E, na verdade, esse é um sonho já bem antigo, que a Anne e a Esther compartilharam com a gente. Quando a creche Colmeia foi feita aqui, a ideia era que ali fosse uma creche e a hora que ela já estava pronta e já estava ativa, a ideia era que junto com ela tivesse também um local para receber os idosos, para que eles pudessem fazer essa interação. No fim, tomou outro caminho e isso não foi feito. Então a gente conversou bastante sobre o que seria esse projeto. É um projeto, tem vários países que já tem instituições assim. Então, na verdade, seria como se fosse um prédio só, mas eles são alas independentes. Então, você tem a creche e quando a creche, você tem um momento que é só a creche, que não tem interação, e você tem o dos idosos também, porque cada um tem o seu momento que precisa, tem suas próprias características, mas que todos os dias, em vários momentos, tem essa interação, que é muito importante, tanto para as crianças como para os idosos. Então, nesse projeto, né, a ideia é que também os idosos tenham essa independência, esse pertencimento, então que eles possam tanto cuidar da saúde, como, né, interação com crianças. A gente também pensou deles próprios cuidarem também do local, por exemplo, você ter uma horta em que cada um tem a sua responsabilidade, e eles cuidem dessa horta e esse alimento também seja usado lá. E os próximos passos. A gente acha que o que a gente teria que fazer agora é analisar o que realmente tem já em Holanda, qual que é a diferença do que tem em Holanda para o que está idealizado. Então, o que nesse projeto teria que ser feito, e criar, então, projetos concretos para que a gente possa chegar mesmo nessa cidade amiga do idoso, que seja o mais ideal possível para acolher, para ser uma boa cidade, né, para os idosos. Então é isso. Tem uma pergunta antes de você apresentar, que é a seguinte: vocês chegaram a analisar o Estatuto do Idoso, que vocês usaram um guia da OMC. Vocês chegaram a estudar o Estatuto do Idoso e quais aspectos que já foram aplicados no Estatuto do Idoso em Holanda, ou não chegaram a fazer isso? Não. Não. A gente não chegou a... A gente foi... não, a gente não usou o Estatuto. Ainda não. Ainda não. A gente foi, então, como a gente teve muita conversa, a gente foi analisando, né, o que a gente pensava que seria o ideal, assim, com a experiência também dos integrantes do grupo, o que a gente teria que buscar. E aí, o que a gente foi percebendo, que a gente, no final de cada conversa, de cada reunião, a gente tinha falado sobre muita coisa, mas a gente não chegava em lugar nenhum. Porque toda hora ramificava e a gente não conseguia. Então, aí um dia a Leonor trouxe esse guia, e aí a gente começou a analisar ele, e aí a gente achou que é um guia muito bom, que aí a gente poderia usar ele como balizador para seguir, mas é isso, na verdade tem muita coisa ainda para ser estudada. Obrigado. Não sei se a Leonor quer complementar alguma coisa, a Anne, a Esther. Perguntas, colocações? Se eu posso falar alguma coisa, eu estou vendo agora o nosso sonho, que a longo prazo possa ser realizado, na verdade. Né? A Anne era companheira nesse tempo de creche, e mais algumas voluntárias, né? Inclusive a avó, o João também estava junto. E a gente via assim com os olhos, né, de ver
os homens até que iam para a rua para jogar baralho, coisa assim. Mas as vovós não ficavam em casa. Então nós achamos que seria muito interessante que fizéssemos. Chegamos até a pedir para alguém também de voluntária fazer uma planta, mas logo chegou a prefeitura e aí a gente não viu mais condições, né? Porque daí seriam, até então nós tínhamos assim ajuda das empresas particulares, bancos, né? Expoflora também, né? Acho que você também pode contar um pouco, né? A gente trabalhou bastante para conseguir o prédio que existe até hoje, na rua de baixo, lá, Creche Comé, com muita ajuda e muito trabalho voluntário nas expofloras que tivemos até então, foi muito, muito útil. E aí esse próximo passo seria algo para os idosos, para ter interação, que aí a saúde do idoso também fica melhor, porque ele está ocupado com uma coisa legal, ludicamente com criança e criança ludicamente com o idoso. E aí é menos frequência no posto, menos pressão alta, menos diabetes, assim, a gente pode citar um monte de coisas. E esse era o nosso sonho. Mas emancipou, e financeiramente para nós sempre era aquele trabalho de conseguir o dinheiro para fazer a creche mudar, apesar de ter apoio de empresas. Então a gente passou para a prefeitura e aí isso ficou na gaveta. E hoje estamos ressuscitando. Que continuando sendo algo, eu acho, do meu ponto de vista, algo muito ideal, para o idoso se sentir útil e passar informações para as crianças serem puras, né, assim, passar coisas. E melhora tudo no idoso e para familiares também, que estão tranquilos que o idoso está sendo bem assistido. Fora toda a questão da urbanização, né? Nós vamos ter que conversar com todo mundo e todo mundo com todo mundo para ver aonde, o que é melhor e já pensando nisso, pensando naquilo nós sozinhos não conseguimos fazer. A gente precisa do meio ambiente, precisa do planejamento da cidade, precisa da urbanização. Eu tive o prazer de folhear bem esse guia, né? E é interessante como os temas se entrelaçam mesmo. Até a questão de bancos, como eles fazem algumas caminhadas, tem que ter bancos, né, de tempos em tempos, né, e assim todo mundo tem que ir pensando nisso, né. Mas se vai fazer planejamento, já pensa nele, né? Pensa na criança, e assim, vai fazer postinho de saúde, então já pensa, né, rampa, tudo isso já é lei, né, mas assim, realmente, então, a gente viajou muito nas nossas reuniões, né. Mas aí ainda bem que a Leonor trouxe, porque isso nos trouxe para o chão. Então a gente teve que estudar as coisas de fato. E foi muito bom, porque nos norteou, porque a gente estava assim, sonhando e sonhando. Então nos norteou, nos trouxe o fato e desenvolver. Então a gente resumiu bem para hoje dar o primeiro esboço, mas tem mais trabalho ainda. No caminho. Muito, muito trabalho. Eu queria. Você falou de estatuto do idoso. Eu diria que isso vai ser uma próxima etapa que eu vou sugerir no grupo, porque na Igreja Católica existe a pastoral do idoso. Não sei se você sabe aqui tem. Eu não frequentei ainda a Igreja Católica aqui, né? Mas eu fui coordenador da implantação de uma das pastorais de uma paróquia, e a base, né, pelo menos na nossa diocese, que é Santo André, é um trabalho que é feito em Curitiba pela fundação da doutora Zilda Arnes, né? A irmã do cardeal, aquela que faleceu lá no Haiti. É um trabalho maravilhoso que ela organizou já há uns 30 anos. E esse trabalho ele é mais focado no tratamento do idoso, que vai ser uma fase desse trabalho, certo? Você vai ter um local onde vai ter idoso e criança. Pelo menos para idoso, a gente tem que tomar certas precauções. Então, existe um guia que eu tenho comigo, depois vou passar para o nosso grupo, e lá tem uma série de orientações para os idosos. E esse guia ele é baseado no Estatuto do Idoso. Então, eu diria que deverá ser uma ajutório, né, na próxima etapa, seria a planificação de projetos. Só comentar a respeito do estatuto, eu penso
que uma providência que a cidade deveria adotar é a criação do Conselho do Idoso, porque o Conselho do Idoso é uma instância muito importante, ótimo, Olambra é muito civilizada, mas certas questões elas ficam subjacentes na cidade, então seria uma excelente providência, conviva, trabalhar no sentido da criação do Estatuto do Idoso. Eu trabalhei bastante no Espírito Santo, mas eu fiz parte do Conselho Estadual do Idoso, também do Conselho Estadual, do Conselho Municipal de Vitória, e nós também íamos aos municípios ajudando a que cada município tivesse o seu conselho. Então é muito importante, sim, certamente também será uma sugestão a ser acrescentada no nosso grupo. Hoje está na horta também, né? Faz tempo que estou pensando nisso e poderia fazer alguma coisa, lotes, por exemplo, que não tem nada construído, baixar IPTU se deixa outras pessoas plantar alguma coisa. E também tem um espaço enorme atrás do Teatro Municipal e do idosos, no fundo não é a estacionamento, tem uma faixa de 8 metros assim, poderia fazer uma horta lá, porque idosos realmente daqui gostam muito disso aí, porque sempre trabalharam na terra. Uma boa sugestão. Então, aí se encontra também, etc, etc. Tem que regulamentar, né? Tem que regulamentar essas coisas para ser possível. O dono do lote autorizar, né? O dono do lote autorizar, e desenvolver bastante coisa. Mas tem desconto até, muita gente abre. Tem uma coisa bastante importante, né, que é muito ótimo, que está em construção, que vem rápido já, a Casa Dia do Idoso, né, que vai ser um exemplo, pelo menos, do Estado aqui, se não é do Brasil inteiro, né? E ali eu acho que agora é importante, digamos, vocês interagirem já para ver que ideias daqui, né, já podem ser plantadas. Nós tivemos uma reunião. Na verdade, a gente acabou não citando na apresentação, mas a gente teve uma reunião com o prefeito, a gente encontrou o diretor da saúde, para saber como que estava, e está previsto para agosto do ano que vem, a conclusão. E, na verdade, tem muitas possibilidades lá para se fazer de projetos. Então, assim, a gente chegou a ver, só que aí, como a gente acabou seguindo para o guia, a gente achou, era muita coisa, a gente resolveu resumir, mas a gente... E ele já está em construção, né? Seria mais os projetos do que seria feito lá, Os né? detalhamentos. Muito bom, então, conversando. E a coisa do conselho é absolutamente fundamental. Sim, sim. É colocar como uma das prioridades Sim. do Eu estou disposta e eu gostaria, inclusive, de mencionar que logo que eu vim morar em Olambra, eu tentei formar um grupo nesse sentido, e eu gostaria, inclusive, de mencionar que a Alcione participava desse grupo, e ela tinha um desejo enorme que a gente conseguisse fazer o Conselho de Idoso. Mas, por motivos diversos, não caminhamos nessa direção. Mas se mais pessoas tiverem interesse, eu tenho inclusive material sobre isso, porque eu participei. Se mais pessoas quiserem, a gente sempre encaixa um tempinho, né? Ok. Muito obrigado, Tony, Bruno. Agora, educação.